Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Eleilton e eu estou passando por aqui para conversar um pouco com você a respeito de missão urbana. O mundo em que vivemos é um mundo urbano. De acordo com a ONU, 55% da população mundial vive nas cidades. E esse número só não é maior porque ainda as populações da Ásia e da África correspondem a menos de 40% de pessoas que vivem nas cidades. Contudo, nos demais continentes, nós temos cerca de 75% de pessoas vivendo em ambientes urbanos. Essa, por exemplo, é a realidade do Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Isso é significativo, porque aproximadamente 70 anos atrás, nós tínhamos apenas 30% dos brasileiros vivendo nas cidades. Esse número do contingente urbano aumentou significativamente. E a pergunta que fazemos é: será que toda essa mudança das pessoas, do ambiente rural, do campo para a cidade, altera a forma da igreja cumprir a sua missão? De acordo com aquilo que nós acreditamos, sim, altera. Veja, a missão da igreja continua sendo a mesma. O evangelho que a igreja prega continua sendo o mesmo. A tarefa imperativa dada por Cristo não mudou, mas as formas da igreja cumprir a missão no ambiente urbano, isso sim muda e é altamente desafiador. Esse envolvimento da igreja e dos cristãos para sinalizar o reino de Deus no ambiente das cidades é o que nós chamamos de missão urbana. E para falar sobre esse desafio, nós temos a alegria de apresentar para você a nova série de lições bíblicas para o primeiro trimestre de 2021. Uma igreja para a cidade. O desafio da missão urbana. Diante do desafio que temos de pregar o evangelho no contexto das cidades, nós trazemos essa lição para refletirmos sobre esse chamado de sermos uma igreja para a cidade. Existem muitas igrejas que são igrejas da cidade. Elas se parecem muito com a cidade. Elas se mundanizaram. Ao passo que existem muitas igrejas que são igrejas na cidade. Elas apenas figuram na cidade. Elas têm um endereço na cidade, mas não fazem nenhuma diferença, nenhum impacto nos locais onde estão plantadas. O nosso desafio é ser uma igreja para a cidade, isto é, uma igreja que faz diferença no local onde está plantada, uma igreja que impacta positivamente a sociedade, o bairro e a cidade de maneira geral. Nas lições dessa série, nós teremos os seis primeiros estudos apresentando a fundamentação da missão urbana e os últimos estudos tratando especificamente da atuação da igreja nas cidades, para ajudar-nos a pensar a como ser uma igreja para a cidade. A nossa oração, irmãos, irmãs e a todos aqueles que tiverem acesso a esse material, é que o Senhor Jesus nos ajude a sermos uma igreja para a cidade. Que a luz do Evangelho de Jesus e os princípios do Reino de Deus invadam as cidades onde nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e onde as nossas comunidades estão plantadas. Que Deus possa usar você nesse processo. Bons estudos e que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações, que todos nós já estejamos vivenciando um sábado maravilhoso, como prevê
o Espírito Santo, através de Isaías: se chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, e o honrardes, não seguindo os teus próprios caminhos, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás sobre as alturas da terra. Eu te chamarei, eu te farei herdar as heranças do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. É muito importante, irmãos, nós entendermos isso. E dentro desse sábado deleitoso está o estudo da lição, que é o que teremos a partir de agora. Que a bênção de Deus esteja na vida dos servos e das servas do Senhor. Vamos orar pedindo ao Senhor uma lição abençoadíssima, que faça realmente com que a nossa vida melhore, que ao final deste estudo nós estejamos melhores e mais hábeis na transmissão da palavra do Senhor, porque o Senhor nos colocou como atalaias, principalmente dentro das cidades. Querido e querido, vamos orar? Grande Deus, eis-nos aqui para um sábado abençoado, para um estudo abençoado. Enfim, nós entendemos definitivamente que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. É por isso, Senhor, que iniciando cada uma das etapas desse dia, nós pedimos a Tua bênção. Quando acordamos, pedimos a Tua bênção. E agora, quando já estamos cultuando, especialmente de maneira didática, no estudo da lição, nós pedimos a Tua bênção para que sejamos iluminados, para que esse tempo seja um ganho e nunca uma perda. Não só para o ministrante, mas para todos os ministrados, para todos os Teus filhos e as Tuas filhas. Dirige a mente do Teu povo, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa lição de hoje, quinta lição desta série. Esta série está trabalhando sobre missões urbanas, uma igreja para a cidade. Esse é o grande desafio da missão urbana. E eu tenho certeza de que hoje a realidade promessista mudou bastante. Nós iniciamos sempre com um foco na zona rural, nas pequenas vilas, povoados, mas o Espírito Santo foi nos levando gradativamente para as grandes cidades. Nós aqui da Vila Maria, do Tatuapé, nós fomos inseridos dentro de um contexto de uma vida urbana com peculiaridades que precisam ser levadas em conta na transmissão da palavra, na atuação como agências de salvação. Na Vila Maria Baixa propriamente dita, na Rua Guaranésia, esquina com a Rua Margarino Torres, no Tatuapé, na Rua Guaraciaba. Então todos nós temos uma missão nesses lugares. Então nesta série de lições nós estamos sendo desafiados. Os nossos brios estão sendo trabalhados, movidos para que tenhamos uma performance que agrade ao maravilhoso Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E esse dueto noiva, ou seja, igreja e o Espírito Santo e noiva, tem que progredir, tem que evoluir, até chegarmos naquele ponto final, naquele dueto lindo, maravilhoso, que entoaremos Maranata. Maranata é o que diremos. Mas até lá, o Espírito Santo estará nos ornamentando, nos capacitando para a nossa atuação, principalmente dentro de cidades, dentro de contextos urbanos. Nós
vamos lembrar que a nossa cidade aniversariou há poucos dias atrás, no dia 25 de janeiro, São Paulo aniversariou. Tínhamos algo para comemorar ou tínhamos muito mais questões para lamentar? Isso tudo é algo que pesa sobre os nossos ombros como detentores das verdades eternas, não por mérito próprio, mas por graça de Deus. Deus nos chamou para sermos realmente atalaias dentro dessa cidade. A lição de hoje é o cristão e a cidade. E o objetivo desta lição é apresentar as boas práticas por meio das quais o cristão pode se relacionar com a cidade, testemunhar com boa conduta e influenciar com serviços de amor. Então, logicamente que não basta apenas gritar, mas precisamos gritar o nome de Cristo, gritar verdades eternas, mas com qualidade. O nosso texto básico está exatamente fazendo um diagnóstico condensado de uma cidade com 120 mil pessoas, que é uma das, no nosso contexto hoje, seria uma cidade pequena, mas era uma cidade grande que precisava. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso está no coração de Deus, isso está no caráter de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nínive era uma cidade com terríveis problemas. Terríveis problemas. Então, o texto básico diz o seguinte: Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Numa outra tradução, você certamente já leu, nós lemos que Deus estava falando que eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, discernir entre o certo e o errado. Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, chamando o certo de errado e o errado de certo. E é isso que acontece. Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. É isso que o Senhor imite, ele pronuncia um ai. Nós cremos que em Cristo nós estamos habilitados a sermos sal e luz em um mundo carente da graça de Deus. Devemos ser bons cidadãos. Você está em Nínive ou você está fugindo de Nínive? Nínive é o centro da vontade de Deus. Tarsis é a fuga do centro da vontade de Deus. Aliás, alguns dias atrás pregamos sobre isso na nossa igreja aqui em Vila Maria. E temos também pregado sobre isso na IAP Tatuapé. O que nós precisamos em relação às cidades? É tempo de refletir. Vamos para uma reflexão muito aprofundada. Em primeiro lugar, nós precisamos sentir apreço pela cidade. Qual é o valor que você dá para uma cidade? Qual é o valor que você dá para um conjunto de famílias? Nós sabemos, sim, que a família é a célula máter da sociedade, que a partir da família as coisas boas acontecem ou, lamentavelmente, as coisas más acontecem. Quando nós chegamos em São Paulo de avião à noite, a gente vê inúmeros pontos de luz indicando que ali estão casas
e dentro dessas casas estão famílias, e dentro dessas famílias seres humanos, pessoas, e todas elas são alvos do grande amor de Deus. A Bíblia toda condensada em São João 3,16, que é a condensação da Bíblia Sagrada, lá está bem, de uma maneira muito clara, expressado o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, começamos assim, sentindo apreço, valorizando o que Deus valorizou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há alguns anos atrás, ou melhor, há 30 anos atrás, eu fiz um seminário de marketing eclesiástico e na aula inaugural o professor, ele fez uma consideração que deve ser realmente uma constatação, né? Nessa situação que está sendo colocada nesse primeiro aspecto da nossa reflexão, sentir apreço pela cidade. Ele disse que muitas pessoas, essa é a acusação de muitos do mundo, que as pessoas sentem nojo. Muitas pessoas, dizia o professor, apertando o nariz dessa maneira: o mundo cheira mal. Lógico que o mundo cheira mal, mas nós já fomos do mundo. E é por esse mundo mal cheiroso que Jesus morreu, que o Pai deu aquilo que era mais precioso, o seu Filho unigênito. Foi por esse mundo mal cheiroso que o Espírito Santo fez o que fez e faz continuamente. Toda a criação geme. Nesse texto de Romanos 8, Paulo fala de 3 gemidos. Toda a criação geme. Nós que temos as primícias do Espírito gememos, mas o Espírito Santo não nos deixa gemermos sozinhos. Ele geme conosco. Semelhantemente, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, Deus, o Deus triuno, esse Deus maravilhoso, ele tem um amor, uma consideração, ele valoriza essa cidade, que está cheia, sim, de pessoas cheias de imperfeições, fraquezas, das mais terríveis, Mas nós precisamos valorizar aquilo que Deus valorizou, sentir apreço pela cidade. Em segundo lugar, viver em santidade na cidade. O apóstolo São Paulo, ele diz que nós devemos brilhar como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser referência. Já que Nínive não sabe a diferença, não sabe distinguir, não sabe discernir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, nós precisamos chegar como referenciais nessa cidade, e referenciais de santidade, de separação, não nos contaminando com estas situações, como aquelas que são as mais indecorosas que nós conhecemos, notadamente nesse último tempo, que parece-nos que Sodoma e Gomorra estão sendo reinstaladas nas cidades. Nós precisamos viver em santidade até o momento de o Senhor nos tirar. Assim como tirou Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, Deus vai nos tirar. Mas até lá, nós precisamos viver em santidade.
e no meio de uma geração corrompida e perversa. O testemunho é considerado, na orientação do evangelismo, como pré-evangelismo. Então, nós primeiro mostramos quem somos. A maior pregação é exatamente o nosso exemplo, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser. Viver em santidade no meio de uma geração corrompida e perversa. Ser astros no meio dessa escuridão. Nós somos sal. Para o quê? Quais são os valores do sal? Os valores do sal são melhorar o gosto da massa. Em segundo lugar, conservar a qualidade da massa. Quem cuida principalmente de carne, sabe da necessidade do sal para conservar a qualidade da massa. Então, sal para melhorar a qualidade da massa, sal para conservar a qualidade da massa e, em terceiro lugar, sal para promover sede. Nós promovemos sede no meio dessa cidade, no bairro, no quarteirão onde nós moramos, na escola onde estudamos, faculdade onde estudamos, enfim, nós somos realmente referência. Viver em santidade no meio de uma geração corrompida e perversa. Em terceiro lugar, precisamos nos comprometer com o bem da cidade. Então nós precisamos de muito mais do que sermos abençoados. Deus não nos chamou só para sermos abençoados. Aliás, eu não conheço, eu não vejo naquela multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos, só abençoados. Eu vejo lá abençoadores. Então temos que ser abençoados e abençoadores. Ao nos comprometermos com o bem da cidade, nós somos bons cidadãos, pessoas que são referência não somente na ministração da palavra, mas viver aquilo que que pregamos. Então, é necessário agir de uma maneira que as pessoas tenham realmente em nós a certeza de que é possível obedecer a Deus, de ser não somente abençoado, mas ser, acima de tudo, o abençoador. Então, você deve testemunhar a cidade com boa conduta. Palavras e ações devem caminhar juntas em nosso testemunho. Foi assim que o apóstolo Tiago disse: assim falais, assim procedeis. Nós não podemos ser só ouvintes, mas sim praticantes. Nós precisamos influenciar a cidade com serviços de amor, praticar promoção humana, assistência social, valorização daqueles que ainda podem ser consideradas criaturas de Deus, que após um trabalho muito bem feito, não ficarão na condição de criaturas, passarão a ser filhos de Deus, mas no mínimo na condição de criaturas. Essas pessoas precisam ser assistidas. Nosso tempo deve ser bem aproveitado, fazendo bem a todos, como diz Gálatas 8 e 10. Aliás, voltando, Gálatas 6 e versículo 10. O voluntariado é uma forma de influenciar com atos de amor. Se você já prestou ou tem prestado algum serviço voluntário em sua cidade, então que você converse com alguém aí na sua igreja nesse instante ou depois e faça deste seu exemplo realmente uma experiência, um case de sucesso. E nós vamos agora para o nosso compromisso missional.
Se envolva em um projeto social. Você faz parte de algum projeto social? Por exemplo, capelania hospitalar. Você já praticou? Então se interesse. Capelania prisional. Você já fez? Capelania escolar. Você já fez? Capelania militar. Então existem muitas coisas. E se você já faz isso, então ajude outras pessoas a desenvolverem apreço por sua cidade também, que as pessoas amem esta sociedade. Então, queridos e queridas, essa é a nossa lição. A igreja, ela precisa ser bênção, mas ela não pode ser só abençoada. Para ser bênção, ela tem que ser abençoada e abençoadora. Como disse o nosso pai na fé, ou melhor, o Senhor disse a ele: sê tu uma bênção. Amém? Vamos orar? Grande eterno Deus, a tua palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ensina o teu povo a ser não somente abençoado, mas também a ser abençoador, notadamente nas cidades. Nós aqui, na maior cidade do Brasil, a maior cidade da América do Sul, que nós sejamos realmente abençoadores, que na condição de parecidos contigo. Cristão é ser parecido contigo, ó Cristo. Então, que nós façamos o que o Senhor fez. O Senhor percorria as cidades, as ruas do momento, naquelas condições daquele momento. Nós hoje temos que percorrer nas condições que nós recebemos. A ciência avançou de muitas maneiras e nós temos que contextualizar o teu evangelho e ser realmente, temos que ser essa referência, essa bênção para a cidade. Que atendamos aquilo que o Senhor falou ao nosso Pai na fé. Sê tu uma bênção. Que sejamos individualmente aqueles que estão estudando hoje a tua palavra, que estão recebendo esse conteúdo, que nós sejamos realmente abençoadores na grande cidade, não propriamente na Nínive de direito, mas na Nínive de fato, ou seja, aonde o Senhor nos colocou, ou seja, em São Paulo, nós temos que ser abençoadores. É o que te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos e até a próxima lição.